Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição aqui embaixo, é importante, é de graça, não paga nada. Confirma aqui embaixo a tua inscrição, deixa o like também no vídeo e compartilha aí com geral, nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, manda para todo mundo e diz que tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Já somos quase 120 mil pessoas falando de Vasco aqui todos os dias. Valeu, galera. Olha aqui, eu quero falar sobre o Felipe Coutinho, porque está movimentando o mundo do Vasco, né? Ontem, durante o jogo que a Rede Globo promoveu, né, para ajudar as vítimas da enchente lá no Rio Grande do Sul, jogadores como Nenê, enfim, Diego Souza, Amaral, o técnico da seleção brasileira também, Dorival Júnior, eles falaram sobre o retorno do Felipe Coutinho ao Vasco. Começando com o técnico Dorival Júnior. Gente, quando o Dorival Júnior fala sobre o talento do Felipe Coutinho, a importância do Felipe Coutinho, o que ele conta com o Felipe Coutinho, ele está falando de um jogador, como eu disse aqui no tempo desse atrás, né? Que o Felipe Coutinho tem apenas 31 anos e que o futebol dele é muito acima da média e que ele pode sim disputar a próxima Copa do Mundo pela seleção brasileira. Isso é bom para ele, isso é bom para o Vasco. O Vasco precisa, e o Vasco que sempre teve muitos jogadores convocados para a seleção brasileira. Hoje, quando você comemora a convocação do Léo Jardim, por exemplo, é uma situação que você fala, pô, é muito pouco, é o Vasco. Precisamos de mais, muito mais. Além de tudo, o Coutinho é cria do Vasco, é nosso. Disputou a Copa do Mundo com a seleção e agora no futebol brasileiro, eu tenho certeza que ele vai não só voltar à seleção, mas também brilhar com a camisa do Vasco. Tem bola para isso, vai ajudar, eu estou empolgado. Não só eu, ontem, se vocês, acho que vocês acompanharam, a fala do Diego Souza, né? O Diego Souza é campeão com a camisa do Vasco, em 2011, campeão da Copa do Brasil. Enfim, o Diego Souza que teve muitas dificuldades. Diego Souza que recebeu apenas a premiação. O tempo todo que ele ficou no Vasco, ele só recebeu. Isso é um papo que eu tive com ele, tá? Há um bom tempo atrás, de muita gente, pô, por que o Diego Souza não volta para o Vasco? Gente, o Vasco ficou devendo muito dinheiro para o Diego Souza, mas muito. O Diego Souza jogou no Vasco, vou repetir aqui, ele só recebeu uma vez a premiação da Copa do Brasil que ele ajudou o time a conquistar naquela época. Então, assim, eu vou falar um negócio para vocês, é muito difícil para um trabalhador, pô, ele é Vasco, Eduardo, por que ele não voltou? Sabe, é tanta coisa ruim que plantaram no passado do Vasco que realmente os jogadores não confiavam. Pô, eu tenho profissão, minha profissão é curta. Como é que eu volto? É a mesma coisa eu, você, pô, vou lá no Vasco, eu vou trabalhar, mas vou trabalhar de graça? Eu amo o Vasco, eu sou vascaíno, mas eu vou trabalhar de graça? Sabe, gente, é muito difícil também para o jogador de futebol. Então, assim, eu entendo muito bem a situação do Diego Souza, é vascaíno, o filho dele é vascaíno, e isso é muito legal. Então, mais um que está muito feliz com esse possível retorno. Acho que em breve essa notícia vai se espalhar e o Coutinho vai jogar no Vasco, tá bom? Outra situação sobre Felipe Coutinho, antes de falar sobre Thiago Alcântara, eu quero falar da Betano. A Betano é parceira aqui do canal, tem um link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo e um cupom promocional para você passando aqui na tela. O link, você acessa no link ali, faz lá a tua inscrição e coloca, claro, o código promocional Vasco Connection tudo junto. No momento do seu primeiro depósito, você vai ganhar até R$ 1.000 de bônus na Betano, mas aqui pelo canal. Vai lá, faça a tua inscrição e depois vem aqui para o grupo do WhatsApp do canal. DDD 21, o telefone é 999-81-1630. Teremos sorteios de ingressos para o jogo contra o Flamengo e camisas também do Vasco, tá certo? Então, vai lá na Betano, faça a tua inscrição primeiro aqui para o canal, depois chama aqui no grupo do WhatsApp. Eu demoro um pouco para responder, gente. É muita gente, mas eu respondo, tá bom? Pulando aqui, então, para o assunto Thiago Alcântara. Muita gente falando, pô, Eduardo, é uma negociação muito difícil, realmente é muito complicada, o jogador quer permanecer na Europa e tal. Mas o que chama atenção é que eles jogaram juntos, né, o Felipe Coutinho e o Thiago, lá no Liverpool, e são dois jogadores amigos, são dois jogadores que têm talentos natos. Seria sensacional o Thiago Alcântara com a camisa do Vasco, formaria o meio-campo dos sonhos ali, né? Mas entendemos a dificuldade. E outra coisa, gente, olha a importância de um jogador grande, de um retorno
de um jogador grande. O Lianco, zagueiro, postando fotos, dando a entender que, Coutinho, estou indo junto com você para o Vasco. Então isso tudo, é claro, que mexe com o torcedor, mexe com a torcida do Vasco, sabe? E outra coisa, a atitude do Vasco, das pessoas que trabalham agora no futebol do Vasco, pensamento grande, pensamento de quem realmente quer o bem do Vasco, do time do Vasco, do futebol do Vasco. Porque, querendo ou não, quando você começa a pensar grande, eu estou falando de Thiago Alcântara, eu estou falando de Coutinho, eu estou falando do Lianco, entre outros jogadores que o Vasco vai contratar. O Vasco continua no mercado. Então, assim, esse pensamento grande que as pessoas não tiveram no passado. Isso é muito importante pra gente. Isso não é questão de, empolga o torcedor e tal. Também, mas o mais importante é o Vasco voltar a ser vencedor. Um time vencedor. Um time gigante. Dentro de campo, eu estou dizendo. Gigantes nós somos, por natureza. Agora, dentro de campo, o time está mal há muito tempo. Vamos falar a verdade aqui. Um clube gigante adormecido. Então, assim, a chegada do Coutinho, não só do Coutinho, mas de outros jogadores também, é muito importante para o Vasco. Eu estou muito ansioso com a situação e tudo mais. Muita gente ontem aqui falando, Eduardo, fala um pouco do trabalho do técnico Álvaro Pacheco no Vasco. Olha, gente, eu vou falar um negócio para vocês, hein? É claro que não tive, né, essa semana a apresentação do técnico aqui no canal, ao vivo, direto do CT Moacir Barbosa. E eu quero comentar, claro, sobre o treinador. O cara é sangue nos olhos. O cara sabe das coisas. O cara cobra o tempo inteiro. Assistindo os vídeos da Vasco TV, que a Vasco TV, enfim, publica trechos ali do treino, do próprio treinador e tal, é realmente um cara que vai pra cima, um cara que cobra dos jogadores, um cara que chama o jogador, vem aqui. Então isso é tudo muito legal, não é só questão tática, não, é um cara que pede atenção do jogador o tempo inteiro, cobra dentro de campo, o jogador pode ficar disperso, né? Então, assim, isso é normal do ser humano, mas é um cara que está sempre atento. É isso que eu estou percebendo, né, no técnico Álvaro Pacheco, novo treinador do Vasco. Deixa aqui embaixo a sua opinião sobre isso, tá? Deixa eu falar aqui da CBF, muita gente cobrou, esse ano eu acho que não deveria ter rebaixamento e tal. Ontem o presidente da CBF, Reginaldo Rodrigues, disse que descarta a possibilidade do Brasileiro de 2024 não ter rebaixamento. Então, assim, a CBF está ajustando o calendário para que não precise disso, né? Como é que eu vou deixar de rebaixar 4 clubes? Eu vou mudar a regra do campeonato, ano que vem disputar com 24 clubes? Como é que seria isso? Então, assim, o presidente da CBF ontem descartou essa possibilidade. Outra informação sobre o time de cima é que o Estrela segue treinando com os profissionais, com destaque. O Estrela joga muita bola. Eu acho que, principalmente agora, com a chegada do Coutinho, esse menino vai ganhar experiência, esse menino vai se destacar com a camisa do Vasco. É realmente um tesouro, está ali sendo lapidado agora pelo Álvaro Pacheco, entre outros ali os profissionais. Eu acho que essa convivência, esse entrosamento com o time principal é muito importante. Então, é realmente muito legal. Vai ajudar o elenco. O Vasco precisa formar jogadores também para ajudar o elenco de cima. É assim que eu enxergo o Vasco. Eu sempre enxerguei o Vasco. O Vasco sempre contratou grandes jogadores, mas sempre formou grandes jogadores também. Quem está falando isso não sou eu, não. É a história. Os 3 maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro, Roberto, Romário e Edmundo, foram revelados aonde? Então, assim, quando você olha para a história do Vasco, você... Não, peraí, cara. Jogadores de seleção, jogadores, enfim, que conquistaram tudo com a camisa do Vasco. Exemplo do Felipe, que é o cara que mais conquistou com a camisa do Vasco, entre outras situações. Então, assim, eu acho que o Vasco está no caminho certo. O Estrela também é um cara que tem tudo para brilhar muito com a camisa do Vasco. Pensamento grande. É isso que eu tenho para dizer. O Vasco hoje, com relação a jogadores, contratações, está com pensamento grande. Tá certo? E para finalizar, eu queria falar aqui, muita gente, como ficaria esse time do Vasco hoje, com o Coutinho, só com o Coutinho? Vamos lá,
eu fiz aqui um release, né? Você pode, claro que você pode deixar sua opinião aqui, porque eu sei que o meio-campo ainda nós temos uma dúvida no meio-campo. Léo Jardim no gol, João Vitor na lateral direita, né? Maicon, Léo na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda. Aí o meio-campo, com Galdames e Sforza fazendo ali a volância, Payet e Coutinho criando as jogadas, David e Verratti no ataque. É claro que no ataque temos aí o Adson, que tá bem, aí é uma questão Adson ou David. No meio campo, outra dúvida com Galdames, Matheus Carvalho ou Zé Gabriel. É o que nós temos, Hugo Moura. São jogadores que nós temos nessa posição. Isso porque eu enxergo o Sforza como super titular dessa equipe. Não, esse jogador aqui não merece nem. Não olha para ele, não. E olha que ele pode desfalcar o Vasco aí por conta da Copa América, né? Ele pode ser convocado pela seleção argentina e ele pode desfalcar o Vasco no Campeonato Brasileiro. Vamos torcer, vamos prestar atenção, vamos ficar atento, ligado aí nessa situação envolvendo o Sforza também, tá certo, gente? Então, mais uma vez, com todo o respeito do mundo, você que ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botão inscrito, inscreva-se, reforçando, se inscreve aqui, deixa o like no vídeo, habilite o sino das notificações, compartilha com geral aí, diz que tem vídeo novo aqui no canal, valeu? Um beijo no coração, daqui a pouco eu volto, hein? Com live, informações e tudo mais, tá certo, gente? Então é isso, que Deus abençoe a semana de todos vocês e vamos com tudo, vamos para cima, tá certo? Um beijo e saudações vascaínas.